Fala galera! E aí, beleza? Hoje vamos dar continuidade ao assunto Oriente Médio. E aí? O que você está sabendo sobre o assunto? Você está realmente por dentro dele? Meu nome é Wagner Freitas, professor de História, mais conhecido como Vagão, e estou aqui para lhe ajudar. Viaja comigo! Dando continuidade ao tema do Oriente Médio, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história, o passado da história no Oriente Médio. É o que nós chamamos de historicizando o Oriente. Bem, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que lá no Oriente Médio, que é o berço da civilização, praticamente, onde começam as primeiras civilizações, não podemos esquecer ali da Mesopotâmia, a cidade do sul da Mesopotâmia. Mesopotâmia, hoje Iraque e Kuwait. Então, a Mesopotâmia foi aquela localidade ali, foram o berço da mais antiga civilização escrita. Então já começa a analisar por esse período aí, né? A importância do Oriente Médio para a história oficial. A história oficial. Muito bem. Outra coisa, lá também, aquela região, não podemos esquecer do Egito. As margens do rio Nilo, é ali que vai florescer o Egito Antigo, com todo o seu glamour, com o seu legado, com suas crenças e com o seu império egípcio. Não podemos esquecer que ali também, no atual Irã, lá, vão surgir os persas, criadores de um vasto império e muito bem organizado. Lá no Líbano, surgiu o alfabeto, Foi justamente na localidade onde surgem os fenícios. Então vejam só a importância da história antiga nessa localidade. Para fortalecer a importância do Oriente Médio na história mundial. E passando pelo tempo, não podemos esquecer que se os navegadores europeus conseguiram chegar até o Oriente, no caso as Índias, foram graças aos ensinamentos criados ou trazidos pelos muçulmanos, como a bússola e o astrolábio. Quando o Vasco da Gama chega às Índias, o fiasco da Gama, os comerciantes muçulmanos já estavam lá há vários séculos. O que eu quero dizer é justamente aqui no Ocidente, enquanto ainda estávamos no período histórico, vamos assim dizer, um pouco freado, lá no Oriente a história já e sua população histórica estava muito avançada, muito avançada. Passando pela Idade Média, no qual o que se predomina é o feudalismo, os árabes vão crescer de todas as formas. Por exemplo, lá no Oriente tinham cidades com iluminações, sistema de irrigação avançado, universidades,
casa de banho, tudo no mundo árabe parecia contrastar com o mundo feudal. Veja a dicotomia. Enquanto um estava bastante avançado, aqui no Ocidente ainda, né, o freio de mão estava puxado. Na ciência, o progresso muçulmano foi admirável. Nomes de estrela como Aldebaran, grandes inventores, difusão do conhecimento de outras civilizações, o papel, a bússola, o astrolábio, né? Então, realmente o Oriente estava num avanço muito gradativo em relação ao Ocidente. Também lá durante a Idade Média, os turcos otomanos, que dominaram quase toda a área que hoje chamamos de Oriente Médio, lá estavam os turcos, vão estabelecer um império com a capital em Istambul. Istambul, a antiga Constantinopla. Essa Istambul vai ter como dominação até o século XVII. A partir do século XVII, vai começar uma grande e longa decadência do Império Otomano. E vai realmente exaurir no fim, o seu fim vai chegar com o término da Primeira Guerra Mundial. Então vejam só, esse Oriente Médio, né, tão rico, tão vasto, exatamente passando por esses período do imperialismo, né, e principalmente com o fim da Primeira Guerra Mundial, é que aquela região ela vai ter uma certa decadência, porém uma dominação europeu lá naquela região. Né? Então, durante o período imperialista, essa região vai ser dominada principalmente pela Inglaterra, pelos franceses, que irão instigar intrigas e rivalidades históricas nessa região. O próprio imperialismo ele é feito dessa forma, né? Ela nasce com esse propósito de instigar intrigas e rivalidades. Uma outra característica que a gente tem que historicizar é em relação à formação do Estado Nacional no Oriente Médio. Lá, eles não tiveram uma formação clássica de Estado como no Ocidente. Lá, as realidades tribais e locais permaneceram. Alguns elementos de unidade, como língua árabe e a religião muçulmana, foram insuficientes para dar unidade a esse povo. Né? Enquanto aqui, no Ocidente, o que vai fortalecer para a formação do Estado Nacional, que é principalmente a língua, as culturas, e lá, por mais que eles tenham línguas comuns, culturas comuns, mesmo assim foram insuficientes para dar unidade a esse povo. Né? E lembro que eu falei na aula passada que Maomé percebia isso durante, né, as suas caminhadas, que ele deu uma analisada e percebeu que os povos cuja religião e principalmente os povos que têm um Estado nacional forte eram povos mais unidos, diferente dos deles aí, altamente politeísta e totalmente, né, desunidos. Pois bem, o que nós chamamos de pan-arabismo, o que é o pan-arabismo? Tentativa de reunir os países árabes. Repita. Tentativa de reunir os países árabes. Esse pan-arabismo sempre esbarrou nesse imenso problema. Né? Então, a própria formação do Estado Nacional lá no Oriente Médio foi muito diferente
da formação do Estado Nacional do Ocidente. Daí nós estamos percebendo a diferença ocidental-oriental. Continuando. O Império Turco, que era aliado da Alemanha, né? Lá durante a Primeira Guerra Mundial e principalmente no processo imperialista, esse Império Turco ele foi repartido em vários países, sendo a maioria de dominação europeia. E agora, a Palestina, que é o nosso foco principalmente, ela vai ficar extremamente pertencente à Grã-Bretanha, os ingleses. E também a Síria vai ficar sob o controle dos franceses. Enquanto a Palestina vai pertencer à Grã-Bretanha, lá na Síria o controle será pelos franceses. Então, a partir desse momento, que a situação do Oriente Médio vai assumir as características que permanecem até hoje, né? Com as dominações, com as influências, né? Claro que hoje temos um processo neoliberal, né? De comércio, né? Mas essas dominações elas deixaram raízes e cicatrizes lá no Oriente que até hoje tem suas influências. Portanto, durante o início e meados do século XX, a Europa passou a constituir estados, né, sobre o resto do Império Otomano. Então, todo aquele grande, vasto Império Otomano vai ser dominado e principalmente tendo influência do Ocidente e principalmente dos europeus. Então, regiões tradicionalmente unidas foram divididas pela Guerra Fria, né? E aí se passa a Segunda Guerra Mundial e vem a Guerra Fria, e essas regiões tradicionais, né, unidas, entre aspas, elas vão ser extremamente divididas durante o período da Guerra Fria, a exemplo do Iêmen. Então, o que nós podemos destacar também é que o Estado de Israel, no entanto, parece estar mais adaptado à forma de Estado-nação em relação aos seus vizinhos. O que eu quero dizer com isso? Que Israel, desde sua fundação, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai ter essas características ocidentais, né? Um Estado-nação mais parecido com ocidentais. Por quê? Porque não podemos esquecer que vieram bastantes imigrantes do mundo todo alojar em Israel e vão ajudar a dar uma cara de democracia liberal. O que eu estou chamando de democracia liberal? O nacionalismo, partidos, eleições, né? Então, essas migrações, principalmente europeia, lá em Israel, ela vai dar uma cara mais de civilização ocidental dentro do próprio Oriente, né? Totalmente diferente dos demais locais da Palestina. Então é isso que a gente tem que compreender, que a importância que teve o Oriente, óbvio, não podemos de forma alguma fechar os olhos para isso, né? O Ocidente bebendo nas fontes orientais da evolução humana e vice-versa, né? Mas também compreendendo pela história como esse Oriente, que ora dominou a sua parte, ela vai ser dominada, subjugada e influenciada pelo Ocidente, né? Desde o período imperialista, passando pela Primeira Guerra, Segunda Guerra e principalmente pós-Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria, né? Que cada uma daquelas localidades vai tomar o seu partido, querendo ou não, e a formação desses blocos de influência
vão dar características bastante diferenciadas em relação a Israel. Israel, que vai ter essa migração judaica com influência ocidental, permite que ela seja extremamente diferente de outras localidades da Palestina. Esse é o mote dessa aula. Compreendermos que Israel é uma exceção dentro do Oriente. Israel tem uma conformidade muito parecida e aliada com o Ocidente, com as características nossas ocidentais, né? A ideia de democracia, de eleições, né? De pluralismo, de respeito, do que os seus vizinhos. É isso que vocês têm que ficarem atentos. Ok? Valeu!